O Fluminense vai enfrentar o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas esse vai ser um confronto fácil? Com o momento que a gente está passando, acho que ninguém estava muito animado com as Copas, afinal são jogos bem mais competitivos. Mas depois desse sorteio, eu tenho certeza que, assim como eu, você ficou um pouco mais animado e a gente já tá sonhando com uma vaga para as quartas de final. Mas ao mesmo tempo, o Fluminense ainda não jogou futebol de verdade em 2024 e isso preocupa. Então a ideia aqui não é a gente falar sobre peso de camisa, porque a gente sabe qual camisa pesa mais, mas pra gente analisar as equipes nesse atual momento e também entender um pouco dessa equipe do Juventude para saber quais são os pontos positivos e negativos desse confronto. Então, se você quer saber mais, deixe seu like e vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e sou dominada pelo clube. Normalmente esse confronto teria uma disparidade muito grande, mas quando a gente olha para o Fluminense hoje, o cenário, o que a gente joga e a tabela, isso não é tão confortável assim. Afinal, todas as outras equipes da Série A estão numa posição mais confortável do que a nossa, até mesmo as equipes que estão com muitas dificuldades. E falando especificamente de Fluminense e Juventude na tabela, os cenários também são bem diferentes. Hoje o Fluminense na lanterna tem 8 pontos em 16 jogos disputados. Ao total tivemos uma vitória, 5 empates e 10 derrotas. Já a equipe jaconeira se encontra em uma posição muito mais confortável. O Juventude está em 12º lugar com 20 pontos em 15 jogos disputados. São 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Isso sem falar que a equipe passou um tempo sem poder treinar e toda uma situação de tragédia vivida ali no Rio Grande do Sul, em que ninguém imaginava essas equipes voltando e performando bem, conseguindo se manter tranquilas e equilibradas dentro do Campeonato Brasileiro depois de tudo que passaram. Então se torna um mérito ainda maior. E um detalhe, quando eu fui reparar na tabela, o Fluminense hoje tem 12 gols de saldo negativo, que é exatamente o número de gols que o Fluminense fez. A gente já conseguiu tomar o dobro de gols que a gente fez na competição. A verdade é que não tem como esses números serem desconsiderados, mas tem pontos positivos nesse confronto também. Eu acho que o primeiro deles é quando a gente compara o Juventude com as outras opções. O Juventude não era o meu adversário favorito, digamos assim. Ali na lista ele estaria em quarto lugar, atrás do CRB, Goiás e Atlético Goianiense. Fiquei até na dúvida de onde encaixar o Grêmio, porque vive também uma draga terrível e não tem um fator novo, por exemplo, que o Corinthians tem e que já possibilitou uma virada nesse último jogo. Mas mesmo considerando o momento que as duas equipes vivem, eu considero que confrontos contra Grêmio e Corinthians seriam mais capciosos, assim, que iam enganar um pouco a gente. Afinal, mata-mata é outra lógica e são equipes experientes nisso. E a gente sabe que, por mais que aqui a gente não vá debater camisa, camisa pesa. Então, nesses dois, eu escolhi não pensar só no momento. E por isso, o Juventude fica entre quarto, apesar do momento que as duas equipes, Grêmio e Corinthians, vivem. Então, dentre as opções, eu olho para esse confronto contra o Juventude como positivo. Mais positivo, é claro, levando em consideração que eu acredito que o Fluminense vai ter um fator melhora. Isso porque a gente vai ter aí a chegada do Thiago Silva, o retorno do John Arias, chegada de mais reforços e também porque eu acredito que o Mano vai começar a usar mais a molecada que tá dando resposta. Porque se for colocar em campo só a bola que a gente tá jogando hoje, a gente na verdade tem muito motivo para se preocupar. E outro ponto positivo é que a gente manda um jogo de volta em casa, o que já tende a ser uma vantagem normal, mas quando a gente olha também para o momento do Juventude, se torna ainda uma vantagem maior. Afinal, o Juventude é muito forte no Alfredo Jaconi, acaba que o estádio, por conta de questões climáticas, a grama molhada, tudo isso se torna um pouco hostil para o visitante que não está acostumado a jogar lá e passa dificuldade. Para vocês terem uma ideia, o Juventude não perde no Alfredo Jaconi desde o Campeonato Gaúcho. Tá, empata vários jogos lá, mas não perde dentro de casa. O que é um fator a favor deles, mas quando a decisão passa a ser no Maracanã, se torna um fator a nosso favor. E a gente não pode esquecer que todo esse cenário positivo foi desenhado pelo Roger Machado, que hoje não está mais no clube. O Juventude acabou de perder o Roger Machado para o Internacional, tem novo técnico, que é o Jair Ventura, mas dá para imaginar aí que a equipe pode ter uma instabilidade
nessa transição. Afinal, essa não é uma saída de um treinador que vivia um mau momento na equipe, mas na verdade, basicamente um abandono após eles conquistarem a classificação para as oitavas de final. E até quando a gente fala dos resultados conquistados pelo Juventude, apesar da Juventude não perder em casa desde o Campeonato Gaúcho, também não faz placares muito altos. Tirando 3-0 contra o Grêmio, são placares muito simples, né? 1-0, 1-1, 2-0 quando muito. E fora de casa só venceu um jogo no Brasileiro contra o Corinthians e agora um jogo da Copa do Brasil contra o Internacional do Beira-Rio. Mas digamos que quando a gente olha os resultados num todo, essas vitórias fora de casa são muito atípicas. Então, até quando a gente pensa no formato da competição, por ser mata-mata, decisão em 2 jogos, e contando com uma melhora do Fluminense, a gente tende a ver que mesmo com esses números é um cenário positivo. Mas para a gente falar um pouquinho dos jogadores do Juventude, em termos de jogadores, acho que o que tem que ser ressaltado é que para mim o Juventude ele ganha em termos de coletividade, né? É uma equipe que não tem nomes de expressão, digamos assim, mas que consegue jogar junto, que é arrumada, que tá acostumada a jogar junto e por isso eu considero que ganha em termos coletivos mais do que em nomes. Afinal, o nome de fato de destaque é o Nenê, que é um cara que tem muita qualidade, apesar da idade a gente não pode dar bobeira com ele, só tem um detalhe que ele ainda não fez um gol nessa temporada. E outros 2 nomes que vêm se destacando são o João Lucas e o Jean Carlos, que vale o Fluminense ter uma atenção, principalmente com o Jean Carlos, que é meio campista, já deixou alguns gols aí nesse ano. É uma equipe que até quando você vai olhar os gols tem rotatividade, né? É uma equipe que nomes diferentes se apresentam e conseguem deixar os seus gols. E aí, apesar dessa característica coletiva positiva do Juventude, pelo estilo da competição, ela se reverte um pouco a nosso favor, né? Porque quando a gente olha para o brasileiro, campeonato de pontos corridos, ele exige que você seja muito consistente. Dificilmente a individualidade vai se sobressair em todos os jogos para te manter consistente até o fim da competição, quando você tem um time que hoje, por exemplo, o Fluminense não tá tão arrumado coletivamente, mas tem caras que são diferenciados e que podem conseguir alguma coisa. Já na competição de mata-mata, isso faz toda a diferença. São 2 jogos para definir quem avança ou não. E aí, mesmo num jogo em que você tá com dificuldade, em que você não tá tão bem, a individualidade se sobressai e você precisa de 2 jogos para se decidir, né? Então depende muito mais de si. E é um fator que eu considero a nosso favor quando eu olho para os nomes que a gente tem, ainda que eles estejam um pouco abaixo ou até bem abaixo em alguns casos, do que podem performar. E a nossa torcida vai ser muito importante, principalmente para a decisão no Maracanã, e mesmo o momento não sendo dos melhores, eu não vejo a torcida abrindo mão desses jogos, o que eu considero muito positivo, né? Principalmente se a gente tiver aí até lá alguma vitória, acho que o Fluminense precisa muito de uma vitória para retomar a confiança. E eu tô muito confiante que essa vitória vai vir com a chegada do Thiago Silva e o retorno do John Arias, assim. Tô depositando todas as minhas confianças aí. Mas comenta aí como estão as suas expectativas para a competição, apesar de para mim o foco total ser no brasileiro, na permanência da Série A. O fato da gente pegar um confronto que, em tese, eu não quero subestimar de jeito nenhum o Juventude, mas a gente poderia ter pegado jogos onde a gente teria uma dor de cabeça muito maior. Então eu tô confiante, né? Passar ajudaria a gente, mais uma grana que entra. E é muito difícil imaginar um confronto que não seja difícil. Acho que nas oitavas a gente já tem uma competitividade muito grande na Copa do Brasil, nas quartas, então é muito difícil imaginar que a gente vai ter um confronto tranquilo nas quartas, mas dá pra tentar imaginar avançar nas oitavas, ainda que tenha que priorizar o Campeonato Brasileiro. Pelo menos é assim que eu tô enxergando esses 2 jogos. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. E te convido, né? Se você curtiu esse vídeo, assistiu até aqui, gostou de alguma coisa, se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa comunidade tricolor. Tamo junto e saudações tricolores!